Eu acho que eu liguei. Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja nos seus corações, em nossos corações. E seja também nos corações dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa bonita manhã de sol, de domingo, né? Para esse encontro com Jesus. Olha que bacana, né? Vamos nos encontrar com Jesus novamente, né, através do seu belíssimo evangelho, que tantas lições nos traz. E antes de mais nada, nós vamos agradecendo ao Pai, que é amor e que é bondade, e que mais uma vez permite que aqui estivéssemos unidos, né? Formando esse círculo de amor, né? De energia. Então, antes de iniciarmos a nossa palestra de preparação, nós temos só alguns recadinhos. Né? Aqueles que estão vindo na casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Tá? Sintam-se abraçados pelos protetores dessa casa, por os irmãos que amparam e sustentam esta casa de caridade e por todos nós. E nós lembramos que a nossa casa, além de ser uma casa de assistência espiritual, também assiste aos nossos irmãos que necessitam mais do que nós, através das cestas básicas. Nós lembramos sempre que nós estamos atendendo agora 70 famílias, nós nos propomos esse ano a atender 70 famílias, aumentamos a nossa meta, né? E vamos conseguir. Mas para isso nós precisamos da ajuda de vocês, porque isso aqui é uma comunidade, né? E a gente aprendeu que sozinho ninguém faz nada, né? Então juntos nós podemos muito. E nós contamos muito com a colaboração de todos os irmãos que frequentam essa casa, que não nos tem faltado, graças ao bom Deus. Então nós temos mais a agradecer do que pedir, né? E pedir que vocês continuem com esse ânimo de nos ajudar nessa campanha, tá? No próximo sábado, que é o segundo sábado de cada mês, vamos estar aqui, nessa tarefa de atender os nossos irmãos carinhosamente, né? Dando-lhes um alimento espiritual e também um pouco de alimento material, né? Com o intuito de aliviar as necessidades básicas desses nossos irmãos. Ok? É para esse trabalho que nós convidamos. E também, aliado a isso, temos um trabalho aqui junto ao pessoal os nossos irmãos que vivem aqui nas marquises do metrô, ou que às vezes se reúnem ali. Então, todo sábado também tem um grupo de jovens e vai até lá levar um lanche, né? E também um pouco de atenção, de carinho, que é o mais importante, não é isso? E às vezes até uma oração. Eles querem fazer oração, olha que bonito. E estão fazendo oração, agora virou prática. Agora eles fazem oração, eles pedem a oração, que bonito, né? Bacana. Quem quiser participar também, os meninos saem daqui às 6 horas, né? 6 horas eles saem daqui e vão até ali no Carandiru. 5h30, estão se reunindo? Eles estão. Tem que estar aqui 5h30. 5 horas aqui, 6 horas eles saem. Exatamente. Então, 5 horas já estão aqui, preparando tudo, porque tudo é preparado aqui, né? Isso que é bacana, eles colocam a energia deles naqueles lanches, né? No chá, no chocolate. Então, isso que é importante, a gente coloca algo nosso naquilo que nós vamos oferecer para o nosso irmão de bom grado, né? E aí, às 6 horas eles saem para levar, né? Muito bem. Então, estão todos convidados a participar desses trabalhos, queridos. E é por isso que nós estamos aqui, nós estamos aprendendo com Jesus, para que nos dê força para realmente a gente doar. E doar o quê? Doar aquilo que nós temos de bom. A nossa energia, o nosso carinho, a nossa atenção para o nosso irmão. Perfeito? Muito bem. Então eu convido vocês a relaxarem, a ficarem tranquilos. Eu sei que vocês já estão tranquilos, estão domingão, né, de sol. Mas vamos relaxar, vamos fechar os nossos olhos levemente para fazer o nosso preparo, né? E assim, tranquilos e serenos, que nós vamos colocando Jesus em nossas telas mentais, Jesus sempre vivo, estendendo os seus braços para nós, como que convidando-nos a um abraço fraterno. E através dessa imagem doce do nosso meigo Rabi da Galileia, nós vamos até Deus, nosso Pai, e agradecer por mais esta oportunidade. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado pela oportunidade de uma nova encarnação, Pai. Obrigado, Pai, por permitir que estivéssemos aqui reunidos em torno do Santo Evangelho de Jesus. Querido meigo Rabi, seja entre nós, através dos seus mensageiros da luz. Queridos mensageiros de Jesus, que a vossa luz e a vossa paz seja em nossos corações e mais um dia, nos trazendo alegria, energias novas e ânimo novo, esperança e fé em dias melhores. E que o Pai, que é amor e que é bondade, nos abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.
E assim, para nos preparar para receber essas energias salutares que os nossos irmãos do Plano Maior nos trouxeram, nós sabemos que temos que nos preparar, né? Então nós vamos ouvir uma palestra com a nossa irmã Eugênia, que como é o mês da mulher, das meninas, né? Nós estamos aí homenageando as meninas, estamos sempre com um tema relacionado à mulher. Hoje o tema é mulher e dedicação. Então vamos ouvir atentamente a nossa irmã Eugênia e vibrar muita luz para que ela seja feliz na sua explanação. E os seus mentores também. Seja feliz, querida. Bom dia, eu ia falar boa noite, eu estou acostumada a falar boa noite, eu já ia falar boa noite. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos da internet. Bom, como ele já disse, o tema é Mulher e Dedicação, né? E é uma redação do Momento Espírita. Vou começar, né, falando um pouquinho, porque como hoje agora nós estamos no mês da mulher, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a mulher, né? Antes de mais nada, eu queria dar o fato histórico, né, de por que o Dia Internacional da Mulher, né? É o que marcou esse Dia Internacional, né? Porque decidiram que esse seria o Dia Internacional da Mulher, porque dia 8 de março, né? Porque no dia 8 de março de 1857, né, isso diz a história, embora haja controvérsias, mas que em 8 de março de 1857, né, várias mulheres de uma fábrica de tecelagem em Nova York, elas fizeram uma greve reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho. E essa greve foi reprimida com violência. E elas ocuparam o interior da fábrica, né, para fazer a sua manifestação. E elas foram trancafiadas dentro da fábrica e colocaram fogo na fábrica e a maioria delas morreram, né. E aí, em 1910, né, quando se definitivamente se instituiu o Dia Internacional da Mulher, escolheu-se esse dia como marco, né, o dia 8 de março de 1857. Então, foi por isso que se determinou essa data. E o nosso texto, né, ele fala o seguinte: no mundo de hoje, grande parte das mulheres sofre vivendo em condições precárias. Mulheres que, apesar das circunstâncias desfavoráveis, lutam com o coração cheio de amor, pelos seus próprios direitos e pelos direitos do próximo, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, né, ainda muitas mulheres, né, ainda vivem mesmo em condições precárias e lutam diariamente, né, com seus filhos, trabalham, para conseguir enfrentar a precariedade das situações em que elas vivem, né? E são mulheres fortes, né? Porque você vai ver em vários lugares, em vários países, né, mulheres que lutam, inclusive politicamente, né, por melhorias nessas condições. Então elas lutam não só pela melhoria da condição delas no lar, de trabalho, né, economicamente, mas lutam também às vezes pela comunidade, né, pelo país como um todo. Porque são mulheres fortes, mulheres que dedicam a sua vida a uma causa, né? Então ele continua, mulheres que apesar de todas as adversidades se mostram dispostas, confiantes, carregadas de fé e esperança, que nunca se deixam abater, que lutam diariamente seguindo em frente sem desanimar, né? Então, que apesar de todas as adversidades, né? Nós vemos tanto também isso no nosso dia a dia mesmo, né? Quantas mulheres que apesar de todas as adversidades continuam ali trabalhando, batalhando, né? Enfrentando o dia a dia, enfrentando a vida, enfrentando todos os seus problemas e continuam em frente, sempre em frente. E muitas vezes vemos, né, mulheres que continuam, apesar de todas essas adversidades, da precariedade, né, da vida que possuem, continuam
trabalhando, labutando, mas aí ainda sorrindo, né? São pessoas que estão sorrindo, pessoas que, apesar do sacrifício, apesar das suas mazelas, né, continuam sorrindo, né? Continuam enfrentando tudo de cabeça erguida sem se deixar abater. Mulheres que, movidas pelo amor, colocam o coração à frente da razão. E Jesus nos ensinou que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então vejo mulheres que colocam o coração à frente da razão. Essa é a grande diferença entre o homem e a mulher, né? O homem é muito mais razão e a mulher é muito mais coração, né? Então nós são seres dotados, né? Justamente de sentimentos diferentes para que possam se complementar, né? O homem e a mulher, eles devem se complementar, né? Quando um é mais razão, o outro é mais coração, a mulher é mais sentimento, é mais emoção, né? Então, para isso nós somos diferentes. Para isso Deus criou homem e mulher, para que nós nos complementássemos, né? E não para que a gente fique brigando entre si para saber quem é melhor, né? Se é o homem ou se é a mulher, né? Então, nós nos complementamos, né? E temos que caminhar juntos, né, para progredirmos juntos. Nós não podemos caminhar separados, né, viver brigando, eu sou melhor do que você, e passar a vida inteira tentando provar quem é o melhor, se é o homem ou se é a mulher, né. Mas vamos ver em relação a isso o que nos fala o Livro dos Espíritos, né. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Vamos ver o que nos dizem os Espíritos. Na pergunta 817... diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? A resposta dos Espíritos. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, ambos têm a faculdade de progredir. Não é só o homem, não é só a mulher, né? De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, hoje, muitas mulheres são subjugadas ainda pela força, não pela capacidade moral, né? Nós temos em muitos países do mundo, ainda a mulher é bastante subjugada, né? A mulher ainda é vista como um ser à parte, né? Antigamente, a mulher até nem alma tinha, né? Porque eles acreditavam que a mulher não tinha alma, era só o homem que era dotado de alma, né? A mulher era um ser totalmente inanimado. Então... E hoje não, né? Pelo menos na nossa sociedade, né? Na nossa cultura, aqui no Brasil, onde nós vivemos em na maioria dos países, né? A mulher já é vista de uma maneira diferente, né? Que nós já podemos votar, já podemos trabalhar, já podemos estudar, né? Mas em muitos lugares a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode estudar, né? A mulher ainda tem que se submeter ao homem, às regras de uma sociedade machista. Né? Então, e aqui também, né? Embora a gente diga assim, não, mas a gente vive numa sociedade onde a mulher já adquiriu, né, todos os seus direitos. Nós não é bem assim, né? Nós ainda sofremos preconceitos. É mais camuflado, mas ainda existem os preconceitos, né? Ainda existem as piadinhas, né? Isso acontece muito no trânsito, né? Você está dirigindo, tinha que ser mulher, né? É sempre assim. Você faz qualquer coisinha... Não, é preconceito. É preconceito, porque tem mulheres que dirigem muito melhor do que os homens. Ó, vejam segura, vai parado pro carro de mulher. Existe história por isso. Então a gente continua ainda sofrendo esse preconceito, né? E mesmo no trabalho, né? As mulheres ainda sofrem preconceito, porque em alguns lugares, mulheres que ocupam o mesmo cargo que o homem, ela ganha menos do que o homem, né?
E a mulher também acumulou funções ao longo do tempo, porque além dela trabalhar fora, ela trabalha em casa. Ela chega em casa, ela tem os filhos, ela tem o marido, ela tem uma série de outras coisas para fazer. Então, por aí você vê, né, que a mulher, ela acaba, às vezes, ela é mais forte do que o homem. Porque o homem, eu acho que difícil ele ia chegar em casa, ele ia conseguir fazer janta, cuidar das crianças, fazer um monte de coisa. Passado um mês, ele já não ia mais aguentar. Tudo isso, né? Então, a mulher é mais forte, né? Ela, quando o filho está doente, ela fica lá cuidando na cabeceira dele, levanta a noite inteira, né? É claro, gente, que há exceções, né? Nem todos os homens são iguais e nem todas as mulheres são iguais. É lógico que existem exceções, mas isso é via de regra. Então, tem até um texto na internet que eu achei interessante, que ele fala assim, uma mulher contando, ela diz que ela chegou do trabalho, ela preparou a janta, começou a preparar o jantar, e o marido sentou-se em frente à televisão, começou a assistir alguns programas, assistiu o jornal, não sei o quê. Eu estou te olhando, mas não viu? Aí... E aí ele começa a assistir o jornal e ela fica lá preparando o jantar, arrumando tudo. Aí chega na hora de dormir, e aí eu me lembrei, porque eu sou bem assim, acho que muita gente é assim. Ele levanta-se depois de ter jantado e tudo, fala, vou dormir. Aí chega, deita e dorme. A mulher não, ela fala, eu vou dormir. Só que antes ela vai verificar se as portas estão fechadas, se tiver cachorro, se o cachorro já comeu, se tem água para o cachorro para o dia seguinte, se o filho já se deitou, se o filho precisa de alguma coisa. Então, do momento em que ela fala que vai dormir até o momento em que ela vai efetivamente se dormir, ela leva mais ou menos ainda uns 40 minutos, 1 hora. O homem não, ele fala, eu vou dormir. Aí ele chega, vai, deita, dorme, entendeu? E você ainda leva mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. E é assim, porque nós somos mais preocupadas, né? Faz parte do ser feminino, né, da natureza feminina, ser mais preocupada. Então, nós estamos sempre mais preocupados com o filho. Será que está tudo certo? Vou lá dar uma olhadinha, né? Então, você está sempre mais preocupada, né? A mulher é mais preocupada de uma maneira geral, porque, como ele mesmo disse, a mulher é mais coração, né? Então, a gente fica sempre mais preocupada com as coisas, né? Aí o Kardec continua... Não vou ler tudo, vou ler só o último. Na pergunta 822, ele pergunta: os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? A resposta: é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. Então, eu acho isso muito interessante. A igualdade entre o homem e da mulher é de direitos, né? Nós temos a mesma capacidade, a mesma inteligência, mas não as mesmas funções. As nossas funções na natureza são, aqui na natureza, na atual encarnação, são outras. A da mulher é diferente das do homem, né? E ele explica: é preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles sob esse aspecto, e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, nós temos os mesmos direitos, né, e não as mesmas funções. E parece que hoje, com o movimento feminista, exagerou um pouco, achando que as mulheres têm que ter as mesmas funções que os homens, né? E nós não temos as mesmas funções,
né? Nós temos até uma função a mais que o homem, porque nós temos a maternidade, o dom, né, da maternidade. Nós é que geramos novas vidas, né? Então, Deus concedeu à mulher, né, esse privilégio, digamos assim, de gerar novas vidas, né? E ela cuida dos filhos, é ela que cabe, na maioria, muitas vezes, a educação dos filhos, né? Quantas mulheres não educam seus filhos sozinhas, né? E outra coisa interessante que ele coloca aqui, enquanto organização física, né? Então, nós não somos homens ou mulheres, né? Nós falamos, eu sou homem, eu sou mulher. Não, eu não sou, eu estou homem ou mulher. Então, é temporário isso. Eu posso ser mulher nessa encarnação e na próxima eu posso ser homem, né? Então, eu vou nascer homem ou mulher de acordo com a necessidade, né? Com a minha necessidade espiritual. Com a necessidade que eu tenho de experienciar. Então, nós todos vamos experienciar ser femininos ou masculinos de acordo com a nossa necessidade espiritual. Se a gente pegar, né, alguns exemplos, por exemplo, de homens que ultrajaram, que subjugaram, que maltrataram a mulher, esses indivíduos, né, com a reencarnação, podem reencarnar num corpo feminino, numa próxima encarnação, e sofrer as consequências também daquilo que ele fez outras pessoas sofrerem, para que ele sinta como é isso. Mas é uma necessidade espiritual, ele pede para que seja assim, para que ele consiga também saber como é você estar no sexo oposto. Porque o espírito, enquanto em si, ele não tem sexo, ele é assexuado, ele não é nem homem nem é mulher, né? O sexo, homem e mulher, né, existe aqui na Terra, para que a gente possa justamente experienciar. Se todos tivessem que ser iguais em suas funções, nós teríamos, para que existe homem e mulher, né? Deus teria feito todo mundo igual, do mesmo sexo, né? Se nós somos diferentes, se Deus criou homem e criou mulher, é para que nós nos completássemos, né? E não para que a gente fique aí o tempo todo brigando. Ou querendo ser mais do que o homem, né? Porque hoje ficou aquela briga, né? De que a mulher, ela tem o tempo todo que está competindo e mostrar que ela pode ser mais. E fisicamente, nós podemos ficar... A mulher, do ponto de vista físico, né? Ela é mais fraca do que o homem. Ele fala isso aqui também no Livro dos Espíritos. Do ponto de vista físico, ela tem a sua constituição física mais fraca do que o homem, né? O homem tem mais força mesmo. Então, para alguns tipos de trabalho, tem que ser o homem, né? E a mulher para outros tipos de trabalho, né? Hã? Que é uma coisa muito difícil. Ai, ai. Eu estou lembrando aqui que uma das perguntas ontem, uma pessoa perguntou, rapaz, por que criou-se o Dia Internacional da Mulher e tem tantos dias dedicados à mulher e não tem nenhum dia dedicado ao homem? Olha, porque a mulher é que sofreu os preconceitos, né, as subjugações, né, ao longo dos anos, né? O homem, graças a Deus, nunca teve que passar por isso, né? E a mulher não, foi ela que foi escravizada pelo homem durante muitos anos. Então, hoje a mulher tem o seu dia, mas até falei para ele, a gente pode criar um dia do homem, né? Quem sabe? Bom, continuando no nosso texto, ele diz assim: em todas as épocas e povos, a mulher sempre teve sua posição atormentada pelas dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. E isso acontece hoje ainda, né? Não é em todas as épocas e em todos os povos, né? Na época atual, né? Nós, como eu disse no começo, ainda vivemos num país onde a mulher tem uma certa liberdade, né? Mas existem países que não, que a mulher ainda
é escravizada pelo homem, né? Muitos lugares ainda é assim. A mulher não tem o direito nem de abrir a boca para falar nem de opinar, nem de nada, né? E também, se a gente pensar, né, nós também ainda colaboramos com isso da maneira como nós criamos nossos filhos, né? Se vê ainda hoje, eu acredito que todo mundo veja, eu vejo pais às vezes que dizem que se você tem um filho, se é menino, olha, você não pode chorar, isso não é coisa de homem não chora, né? E isso não é muito antigamente, não. Existe na atualidade. Pessoas jovens que ainda têm esse conceito de que homem não deve chorar. Menino brincar com menina? Ah, não, nem pensar. Imagina, você vai brincar com menina? Né? Não pode. E mesmo nas escolas, né, até não muito tempo atrás, eu não sei se ainda existe isso hoje em dia, mas as que eu conhecia não existem mais. Escolas que eram separadas. As mulheres frequentavam uma escola ou tinham classes só de mulheres e classes só de homens, né? Totalmente diferentes. E isso não faz muito tempo, 15 anos atrás, 20, ainda era assim. Ainda existia esse preconceito. Esforça-se, rompe barreiras, mas continua assombrada por certo desprezo, nascido da aparente fragilidade que carrega. Em alguns locais, o estigma é forte, bem visível e oprime, fere e humilha. Da aparente fragilidade que carrega, eu achei interessante isso, porque é a aparente fragilidade, né? Como diz a música do Erasmo, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda, né? Então, porque a mulher ela parece frágil, mas ela enfrenta o que ela tem que enfrentar, né? Ela é mais frágil fisicamente, do ponto de vista físico, sim, mas ela consegue enfrentar muito mais coisas que o homem, né? Ela consegue enfrentar, ela que muitas vezes dá o apoio da família no momento em que as coisas estão ruins, no momento de doença, no momento de tristeza, no momento de morte, né? Ela que ampara a família, os filhos, o marido, né? Então, ela tem essa força interior maior do que a do homem. Como ele mesmo disse, a mulher, o homem é mais, como diz o livro dos Espíritos, o homem é mais exterior e a mulher é mais interior. Então, porque nós temos essa força interior maior, né? Capacidade de doação da mulher é maior. Em outros, a vida parece um pesadelo com a violência que assusta, com o terror que espalha. Basta ligar a TV ou abrir jornais e revistas para ter notícia dos abusos impostos a mulheres. Isso nós vemos também na nossa sociedade diariamente, né? Os abusos impostos a mulheres a gente vê nos jornais, né, nas revistas, as mulheres que ainda sofrem agressões dos maridos, né? As mulheres que ainda vivem subjugadas pelo marido, né? Que ainda tem medo. E essa subjugação, como eu disse antes, é através da força. Os maridos impõem respeito, porque aí não é respeito, né? Mas querem ser respeitados através da força, né? E através da força não se cria respeito, se cria medo, mas não se cria o respeito, né? Você passa a ter medo da outra pessoa, mas não respeitar, né? Então, o respeito, você não consegue respeito de ninguém usando a força. Vilipendiadas, desrespeitadas, caladas à força, elas prosseguem. Carregam famílias, assumem tarefas, adoçam os dias com o mel que só um coração delicado pode oferecer. Mesmo nos países em que é valorizada, facilmente se percebe um certo desrespeito, um preconceito camuflado em piadas e risos irônicos. É isso que eu falei no começo. Mesmo nos países em que é respeitada, ainda se percebe um certo preconceito. E a gente vê isso na nossa sociedade, né? Esse preconceito. Sem falar nos salários mais baixos, nas avaliações que consideram mais o corpo que a inteligência. Ou você nunca notou? Por mais que trabalhem, seja bem-sucedida, realizada, o selo feminino é o da dedicação, que não conhece limites. Observe as mães e esposas de atletas e artistas. Quem, na maioria das vezes, os estimula, torce, sacrifica as horas? Quem está invariavelmente ao lado deles quando ninguém quer sonhar junto? Quem sempre acredita
E os filhos deficientes? Você já percebeu a presença materna ali ao lado? Onipresente, forte, protetora? Todos os estudos na área da deficiência física ou mental revelam que a figura materna, na maioria dos casos, é quem apoia o filho e vai à busca de alternativas, terapias, equipamentos médicos. Isso é uma verdade. Quando se tem filhos deficientes, normalmente é a mãe que faz tudo pelo filho, que ampara, que fica. Eu conheço pelo menos 2 casos de pessoas em que casais que tiveram filhos deficientes e o marido vai embora. Quando o filho nasce deficiente, o pai não aguenta. E ele abandona o lar e a mãe fica sozinha com a criança. E você vai ver, e se a gente notar, quando você vê filhos deficientes e quem está levando no médico, quem vai atrás das terapias, quem cuida, é normalmente a mãe. Porque justamente que nós temos esse espírito materno que Deus nos deu, né, de proteção, de auxílio, de amor, né? E cabe a nós cuidarmos daquele ser que nasceu deficiente, né? E se ele nasceu deficiente, porque ambos os pais, né, tinham um compromisso com essa criança, só que um deles abandonou esse compromisso e o outro ficou sozinho com o seu compromisso, né? Então, os homens não suportam esse tipo de carregar o fardo, né? Eles delegam para a mulher. Normalmente é assim, meu filho está dando tanto trabalho, né? Mesmo se o filho não for deficiente. Não sei, você vai lá com a sua mãe que resolve, não é sempre assim? A sua mãe que resolve, a sua mãe que vê. Então, normalmente, o pai acaba delegando sempre para a mulher as decisões, sempre para a mulher aquilo que tem que ser feito, né? A mulher que resolve, a mulher que vê. Você fica ali, eu sou o provedor, né? O homem é sempre visto como provedor. Eu sou o provedor. Mas eu já trabalho, eu pago tudo. Então, o resto é com você, né? Tem muito isso ainda. Eu pago tudo, você que se vira, o resto é com você. Eu sou homem, então o resto é com você, você que é mulher, você que leve, você que cuide, você que faça, né? E não é, né? Se nós temos filhos é para dividirmos, né, a criação dele. A educação desse filho tem que ser dividida, ela não cabe só a um nem a outro. A educação cabe aos dois, né? Nós dois temos que educar, né? Aos dois cabe a responsabilidade daquele espírito, né? Ele veio sob a responsabilidade dos dois, ele não veio sob a responsabilidade de um só. Então, nós dois temos que educarmos, né? Mão estendida, voz cariciosa, presença constante. Mães, irmãs, avós, esposas, namoradas. Sempre ao lado, de mãos dadas, com brilho nos olhos e força nos braços. Tanta dedicação, muitas vezes, tem um preço caro demais. A mulher acostuma-se ao sacrifício o tempo inteiro. A gente acaba se acostumando ao sacrifício, né? Então, a mulher acostuma-se ao sacrifício e acha que aquilo é normal e vai sempre vivendo daquela maneira, sem pensar que talvez exista uma outra maneira, né? De você não se sacrificar tanto e de dividir um pouco mais com outras pessoas, né? E fica invisível, passa a fazer parte da paisagem. Ninguém se lembra de agradecer, acarinhar, sorrir de volta. E fica invisível, faz parte da paisagem, né? É verdade, porque a gente às vezes se empenha tanto com algumas coisas, né? E elas passam despercebidas. Então, você veja com os filhos, né? Você cria, faz tudo, dá todo carinho, todo amor, né? Faz tudo por eles. Aí, de repente, eles falam, mãe, tô indo, viu? Vou embora, tchau. Aí você fala, nossa, mas não vai nem um abraço, não vai falar muito obrigada por tudo, sabe? Não vai falar nada. Aí você fica assim, nossa, mas né, é assim que é. É a mesma coisa, você faz às vezes alguma coisa para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos, né? Esperando que de repente a pessoa, nossa, que legal, muito obrigada pelo que você fez, não sei. A pessoa nem percebe, por quê? Porque você fica invisível aos olhos dessa pessoa. É como se você estivesse ali fazendo parte daquela paisagem, né? Você está dentro de casa, para o marido muitas vezes você parece que faz parte da mobília, né? Então, você chega assim, e ela, oi, sabe, assim.
Nem repara na sua existência, mas é verdade, gente. Fala, oi, tudo bem e tal, e sabe? E vai pro sofá e não fala mais nada e pronto, como se você não existisse. E o filho é a mesma coisa. É dia de jogo, Dá licença. E a mesma coisa acontece com os filhos, né? Porque os filhos também, às vezes eles chegam... e aí, mãe? Quando falam oi, né? Quando falam oi ainda tá bom, porque às vezes eles entram e saem e nem olham na sua cara. Então, quando ainda falam, oi, mãe, tudo bem, não sei o quê, porque às vezes entram assim e saem assim também, entendeu? E nem reparam que você existe. Só reparam que você existe se precisar de alguma coisa, aí reparam. Oi, estou precisando, eu quero comer, a janta já está pronta? Aí eles lembram que você existe. Então é o que ele fala, você acaba se tornando invisível, fazendo parte da paisagem. É isso que você é, parte da paisagem. Porque se acostumaram à sua presença, que você está ali todo dia, né? Que você faz tudo, né? Só que aí quando você vai embora é um problema. Aí... Mas quem disse que ela se abate? Mulher é entidade forte, cheia de graça e de poder, capaz de fazer nascerem borboletas, capaz de fazer brilhar o sol. Se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na terra, não podemos esquecer-nos de identificar na mulher o anjo da esperança, ternura e amor. A missão feminina é maravilhosa e, efetivamente, a mulher tem bastante poder para transformar os espinhos em flores. Então, nós temos que nos lembrar da nossa missão aqui, né? Eu acho que cada um de nós, tanto homem quanto mulher, nós temos que nos lembrar de por que estamos aqui, né? Por que nascemos homem, por que nascemos mulher, né? Por que estamos nesse corpo feminino ou masculino? Porque temos coisas a aprender nesses corpos, né? Masculinos e femininos. Então vamos aproveitar a nossa oportunidade, né, nessa reencarnação para aprender o que for possível e com esse corpo, né, nessa organização física em que estamos. E vamos também aprender a respeitar o outro enquanto um ser diferente de nós, enquanto um homem e uma mulher, né? A mulher aprender a respeitar o homem e o homem aprender a respeitar a mulher, né? Vamos aprender, então, vamos nessa oportunidade que estamos recebendo, nessa nova encarnação em que estamos, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para a gente poder, de fato, melhorar, progredir, evoluir nessa organização física que estamos agora, né? Aprendermos a respeitar, aprendermos a descobrir por que estamos agora homem ou mulher, né? Então, e aprendermos da melhor maneira a conviver um com o outro, tá? Eu vou coloca o CD rapidinho. É uma mensagem, eu achei muito bonita e eu trouxe pra gente ouvir. É 8. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Essa pergunta foi feita no século passado por Allan Kardec aos espíritos superiores, e a resposta deles foi uma contra-pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os benfeitores lançaram em pleno século XVIII um desafio para a sociedade da época, que tinha no homem um ser superior à mulher,
a quem esta devia obediência e respeito. É incontestável que homens e mulheres têm os mesmos direitos, com variações apenas quanto às funções que cabe a cada um junto à sociedade. Sobre essa questão, Kardec perguntou aos espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Eis a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Nessa afirmativa dos benfeitores, fica claro que a maternidade é uma das funções que cabe à mulher, bem como as primeiras noções de educação. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século passado, escreveu uma belíssima página sobre o homem e a mulher, que vai aqui reproduzida. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhemo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. Acho que não acabou. É assim como o pássaro, muitas vezes obrigado a enfrentar a tempestade fora do ninho, para que o ninho desfrute alegria e abastança. A mulher é o anjo desse mesmo ninho, em que o homem procura paz e refazimento. Então, é isso, né? Pela mensagem, mais uma vez, isso confirma que os dois se complementam. Bacana. Ah, que bacana, né, gente? Quanta coisa a gente nem imaginava, não é verdade? Vamos agora para as perguntas? Então, abro para vocês, ok? Antes de mais nada, bom dia para todo mundo, né? Para quem eu não tive a oportunidade de falar bom dia. Então, a minha pergunta é uma pergunta meio diferente, né? Não sei se você vai saber me responder. É uma curiosidade que eu tenho. Assim, eu tenho reparado, assim, nas vezes que eu venho aqui e que eu vejo, assim, pela televisão, nos centros espírita, você pode até contar hoje aqui, que a presença de mulheres no centro espírita é bem maior do que de homens, né? E eu gostaria de saber por que, assim, do ponto de vista espiritual, por que as mulheres frequentam mais os centros espíritas do que os homens, né? Você pode até contar hoje aqui quantos homens tem e quantas mulheres tem, né? Eu gostaria de saber de você a sua opinião, por que isso acontece.
Porque a mulher é mais coração, né? É mais emoção, é mais sentimento do que o homem. Porque a mulher é mais espiritualizada do que o homem, né? Então, ela procura mais esse lado espiritual. E não é só aqui, né? Em qualquer igreja que você for, você vai ver mais mulheres do que homens. É normal isso, né? E porque a mulher busca mais esse lado espiritual, já que ela é mais, como diz Kardec, interior do que exterior, né? E vamos nos lembrar também de Jesus, né? Que foi o primeiro a abrir as portas às mulheres, né? Porque antes de Jesus as mulheres eram também bastante discriminadas, não podiam frequentar os templos, né? E Jesus é que trouxe essa abertura também, né? Que tratou a mulher como um ser igual, né, ao homem, né? Mas do ponto de vista espiritual, a mulher procura mais a religião porque ela é um ser mais interior, né? Um ser que busca mais a espiritualidade, a espiritualização do que o homem. Eugênio, bom dia. Só para completar, o Dia Internacional do Homem existe. Eu só não lembro a data, se é outubro ou novembro. Eu acho que existe, sim. É que não é divulgado, não tem interesse. Não tem interesse. Porque o homem tem que sofrer, Ai, coitado. Nossa, que dó. Concordo. Eu sempre costumo dizer, Eugênio, você falou bem, a questão a feminista acabou um pouquinho com a mulher, deixando a mulher com um quadro para jornada de trabalho quíntupla e esqueceu a base, né? Esqueceu de dizer àquelas mulheres que estavam no movimento feminista que quem educa o homem é a mulher. Uhum. O próprio Livro dos Espíritos fala a primeira educação, né, porque hoje em dia se pega e fala assim, vou mandar meu filho para a escola para ser educado. Na escola não dá educação, dá cultura. Quem dá educação é família. Então, o princípio de tudo era a educação. Por exemplo, o Caetano que chega em casa e vai assistir televisão, né, Caetano? Culpa da mãe, que é mulher. Porque ela educou que ele é o homem que não pode ir para a cozinha fazer as coisas. Então nós temos que tirar um pouquinho dessa cultura, você disse bem, do revanchismo. Né? Nós não podemos ser revanchistas, mas sim caminharmos junto e saber que cada um tem a sua limitação e os seus deveres. Né? Não vamos querer pôr, que nós temos lá na obra do Maracanã, a parte só de mulheres que trabalham na labuta pesada. Sim, né? Será que o corpo delas está preparado para pegar aquele peso? Mas parabéns para elas, né? Porque elas tiraram aquele paradigma de que a mulher só pode ficar no escritório, enquanto o homem tem que pegar no pesado. O homem que vai para o escritório não pode ganhar mais do que ela, porque se precisar ir para a obra, ele vai, ela não poderia ir. Então, nós temos que começar a mudar as nossas visões, lembrando que quem educa os futuros homens são as mães, sim, são as mulheres. Começa na educação, né, Paulo? É o que eu falei, a gente vê ainda nas escolas, né, a educação ainda que é dirigida assim, que os meninos podem isso e as meninas não podem, né? De fato, é a mulher quem educa, né? E ela coloca ainda de que o homem não pode fazer, não, mas ele é menino, a mãe super protege mais o menino, né? Ele não faz tarefas. Tem até uma amiga da minha filha que tem um irmão, a menina acho que tem 17, o menino tem 15, e a menina reclama de que ela tem que arrumar o quarto, de ela que tem que fazer isso, fazer aquilo, inclusive o do irmão. Porque, não, mas ele é homem, ele pode ficar o dia inteiro na frente da televisão, assistindo o que ele quer, e ela tem que arrumar o quarto, inclusive do irmão dela, entendeu? Porque ele é menino. Então, ainda tem essa questão cultural mesmo, né, da educação. Eu vi a minha mãe, por exemplo, que eu ia na casa do meu irmão e a minha cunhada, às vezes meu irmão chegava lá, meu irmão estava lavando louça, minha mãe achava aquilo um absurdo. Não já se viu ele lavando louça? Não era você, não é ele, não era você, é o outro. Não era você, era o outro. Então ela achava aquilo um absurdo que ele estivesse lavando louça. E eu falava, por que ele não pode lavar uma louça? Vai cair as mãozinhas dele? Aí ela falava, não, mas ele é homem. Ela já cozinhou, ele lava a louça, tá certo. Então, mas ela achava, e tem muita gente que acha ainda. É uma questão cultural mesmo. Bom dia. Oi, bom dia. Eu queria, assim, até pelo que a gente falou, pela fragilidade física da mulher em relação ao homem, eu queria saber se a mulher tem proteções especiais
assim, do ponto de vista espiritual? Pelo fato dela ser mais frágil e tal, mas se ela tem alguma proteção Olha, especial... a proteção é de acordo com o seu merecimento, né? Seja homem ou seja mulher, você vai receber a proteção espiritual de acordo com o seu merecimento, né? Como o Kardec mesmo disse, né, nós somos iguais, né? Então, as responsabilidades são as mesmas, né, para cada um de nós. Então, nós vamos receber a nossa proteção espiritual de acordo com o merecimento de cada um, independente de sermos homens ou mulher. Eugênia, parabéns. É importante salientar também a relação da mulher com a espiritualidade, com as funções, com as obrigações, com todos nós. Kardec mesmo, quando veio para decodificar a doutrina dos espíritos, ele vai buscar apoio em médiuns femininos, com gênero feminino, né? Porque são mulheres mais preparadas. A mulher, por ser interior, ela é muito mais preparada para ter essa experimentação e do dom da comunicação. Né? Então, é a sensibilidade dela que é mais aflorada. Então, aí que ela coloca, né, as suas qualidades de amor, de sentimento, e não simplesmente da razão masculina. E aí, então, vem a razão masculina personificada na figura de Kardec, o bom senso em pessoa, para então transcrever, né, de acordo com aquilo que ele recebia das duas meninas, né, e para poder dar prosseguimento na obra do mestre. Se a gente for pegar ao longo da história, várias comunicações são através de médiuns femininas, do gênero feminino, né, as pitonisas, né, lá da Grécia Antiga, né, até os dias atuais. Então, a importância da mulher dentro da espiritualidade, dentro da religiosidade, ela é enorme. Né, e ela lógico que os vultos sagrados, né, sempre vem do gênero masculino. Jesus é o homem, né, mas se não fosse Maria, a mulher, Jesus não estaria conosco aqui, né, naquele período e para passar. E Maria sempre esteve forte ao lado dele. Maria o acompanhou, instigou, tá na hora de você, é por minha parte, tá na hora de você começar a agir, né, vamos lá, haja, né. E tradução livre minha, né? Licença poética. E foi a mulher Maria, né, que o acompanhou até o seu derradeiro fim, né, onde os corajosos apóstolos masculinos estavam todos escondidos e com medos. Então mostra a força da mulher. Né? Então só para nós relembrarmos que às vezes nós não, né, ela é tão invisível, né, no cotidiano, mas a importância da mulher em toda a evolução do planeta Terra. E mesmo como ele falou lá atrás a respeito da mulher na religião, ela sempre esteve presente, né? Se você pegar mesmo no Egito Antigo, você tinha as sacerdotisas, né, dos templos, né, as pitonisas. Então eram sempre mulheres que frequentavam, né, que tinham esse dom, né, da mediunidade, do intercâmbio, né, espiritual. Então a maioria sempre foram mulheres. Não, fica aqui. Estamos satisfeitos, ok? Temos 5 minutinhos para as 11, então vamos encerrando as nossas perguntas. Eugenia, você quer dar as suas... Não, isso aí comigo. Não, só quero agradecer a todos por terem me ouvido. Desculpem os homens. Vocês viram como é que é, né? Bacana. Então, muito obrigada a todos. Deixa eu fazer alguma coisa. Tá vendo como é que é? Bom dia, gente. Obrigado, Geninha. Você vê, elas querem roubar nossas funções. Depois do feminismo, elas querem tudo. Querem até, né, construir o Maracanã, como ele está falando. Bacana, né, gente? Que bom a gente estar assim, nesses momentos descontraindo, porque a gente não percebe, nesses momentos de concentração nós liberamos energia, nos colocando pronto para receber outras, né? Porque a gente tem que liberar, né? Para receber, temos que nos descarregar, não é verdade? Muito bem, e é nesses momentos de descontração que nós vamos aprendendo, nós vamos construindo, não é verdade? Agora, já que recebemos tanto, vamos doar também, que a vida é um eterno receber e doar, ou receber antes. Doar antes e receber depois. Essa é a ordem. Então vamos doar tudo que nós recebemos de bom. Então nesses momentos convido vocês novamente
a cerrar os olhos levemente, relaxadamente. Não pensar em nada. Fiquem aqui. Para que nós possamos novamente nos conectarmos com a espiritualidade superior e ao Pai, que é amor e que é bondade, que derrama tantas energias sobre nós. E pedir, Pai, pedir pela paz no mundo, pedir pela concórdia, pedir para que cessem as guerras e os conflitos, pedir pelo nosso Brasil, que nossos governantes sejam abençoados e inspirados pelo plano maior, que o nosso povo continue sendo esse povo de amor, de esperança, de fraternidade, um exemplo para os nossos irmãos de humanidade. Vibrar e pedir por aqueles que sofrem, que passam por provas e expiações acerbas, meu Pai. Que eles tenham força, que eles tenham coragem, que eles tenham esperança. Que essas nossas vibrações possam chegar até os planos maiores da vida e alcançar aqueles nossos irmãos do plano espiritual. Principalmente aqueles que conviveram conosco, né? Que já estão, que retornaram à pátria espiritual. Que sintam o nosso carinho nesses instantes, nosso abraço fraterno em Jesus. Mas não vamos esquecer também, queridos, daqueles que ainda permanecem, muitas vezes, na crosta, perambulando, nos abismos, nos umbrais, no Vale dos Suicidas. Que todos possam receber a luz de Jesus através dos seus mensageiros da paz. Pedir e vibrar pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem e que não nos querem bem. Pai, que nós tenhamos a oportunidade de um dia nos entendermos como irmãos que somos. Paz, Pai, para todas as religiões, para que nós sejamos um só rebanho com um só pastor. Paz, luz e força para os nossos amigos, para os nossos parentes, dos mais próximos aos mais distantes, Pai. Peço, Senhor, por aqueles que passam por provações em seus lares, que os vários irmãos socorristas possam ir até os lares dos nossos parentes nesses instantes e assisti-los às suas necessidades na medida do seu merecimento. Paz para os nossos lares, Pai. Que os nossos lares sejam iluminados pela luz gloriosa de Jesus através do seu santo Evangelho. Paz para no nosso trabalho. Vibremos pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos chefes, pelos nossos superiores. Vibremos paz na nossa vizinhança, no nosso condomínio, para todos os nossos vizinhos. Paz, enfim, Pai, para nós, que nós sejamos exemplos de fé, de esperança, Pai, em dias melhores. E que não nos falte a assistência dos nossos irmãos maiores, Pai, dos planos superiores da vida. Que assim seja, graças a Deus. E assim, profundamente agradecidos por tudo que recebemos, vamos humildemente agradecendo aos nossos mentores amigos, nossos guias, nossos guardiões. Agradecer à espiritualidade amiga que sempre está conosco, a Jesus, o nosso Mestre, que ilumina os nossos corações, inspirando-nos sempre para o bem. E ao Pai, Senhor da vida, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e que ela, Pai, se repita por muitas e muitas vezes. Graças a Deus, que assim seja.